Ei, eu preciso dar um conselho para você. Eu sei que as coisas complicaram nos últimos dias. Parece que a culpa é sua. Parece que é uma colheita de algo que você plantou lá atrás. Mas eu preciso te dizer, não é culpa sua, não é colheita, não é uma dívida que você está pagando lá atrás de algo que você cometeu. E eu sei que às vezes parece que nada está fazendo sentido, mas eu preciso falar para você, não desista agora. Não desista agora, porque se a culpa não é sua, se você não fez nada de errado, e mesmo assim as coisas estão dando errado na sua vida, é porque Deus tem algo poderoso para sua vida. E sim, continue, mesmo não fazendo sentido. A Bíblia diz em Gênesis que Jacó amava mais José do que os seus irmãos. E os seus irmãos perceberam que o pai amava mais o seu irmão mais novo. Os irmãos tinham inveja dele e tudo piorou quando o pai Jacó decidiu entregar a José uma túnica que representava a autoridade, uma túnica que representava governo, e ele decidiu dar para o irmão mais novo, decidiu dar para o filho mais novo. Então, os seus irmãos começaram a odiar ainda mais e planejaram matá-lo. Eu imagino que quando José estava indo para o Egito, ele começou a refletir na vida dele. Poxa vida, eu sempre fui um filho obediente, sempre trouxe notícia dos meus irmãos quando eles aprontavam, e agora eu tô aqui nessa caravana ismaelita indo para o Egito. O que será que eu fiz para pagar isso? O que será que eu fiz para merecer isso? E quando ele chega dentro do Egito, ele é vendido para Potifar. Mas a Bíblia diz que mesmo naquele lugar, o Senhor estava com ele. E dentro da casa de Potifar, ele começou a fazer as coisas tão bem feitas que ele foi promovido. Potifar entregou a chave da sua casa na mão de José. E a Bíblia diz que Deus prosperou tudo que Potifar tinha, porque José estava lá, porque a presença de Deus estava com José. Mas, quando as coisas começaram a se encaixar para José, ele promovido, cuidando das coisas do seu senhor, um homem ali que administrava a casa de Potifar dentro do Egito, que era o maior país da época, o país que mais prosperava. De repente, a mulher de Potifar começou a se interessar por José. E como ele não caiu nessa tentação, ela acusou José de tentar agarrá-la, de tentar estrupá-la. E o que aconteceu? José, mais uma vez, quando as coisas estavam se encaixando, quando parecia que as coisas iam andar para frente, ele é colocado na prisão, ele é preso, sim. E agora José, de uma posição de exaltação, ele volta para uma posição de humilhação. Talvez você que chegou até esse vídeo está passando por a mesma situação. Você foi vítima de uma injustiça, depois as coisas pareciam que estavam melhorando, você foi promovido, começou a ganhar bem, as coisas começaram a se encaixar e de repente outra injustiça bateu na sua porta e agora mais uma vez você está preso em uma situação que você não gostaria de estar. Mas o que fazia a diferença na vida de José é que a presença de Deus estava com ele. Então, até mesmo dentro da cadeia, ele começou a prosperar. E o carcereiro achou graça em José e colocou a chave da cadeia em suas mãos. E mais uma vez, mesmo em uma situação desvantajosa, uma situação que José não gostaria de estar, ele não está refém daquela situação, mas ele está governando dentro da prisão. E sabe o que eu acho lindo na história de José? É que mesmo as coisas não fazendo sentido, ele não parou. Mesmo as coisas não se encaixando, ele não desistiu. Mesmo ele não achando justo estar naquele lugar, naquela situação, ele não murmurou, ele não parou de fazer aquilo que ele tinha que fazer, mesmo sem motivação, mesmo sem estar no lugar que ele gostaria de estar, ele continuou governando. E é isso que Deus manda dizer para você. Por mais que você ainda não esteja no lugar que Deus te prometeu, por mais que você ainda não esteja no lugar que você merecia estar, não pare, não desista, continue governando, porque a presença de Deus está com você. Mesmo não fazendo sentido, continue fazendo aquilo que precisa ser feito. E adivinhe só, depois daquela prisão, revelar o sonho do padeiro e do copeiro, aonde um iria morrer e o outro iria ficar vivo, depois de alguns anos dentro daquela cadeia, Deus se lembrou de José e tirou ele de lá e o colocou como governador do Egito. Essa foi a honra que Deus tinha preparado para José. O caminho de José para o Egito tinha um propósito. O caminho de José para o Egito é para que aquele momento fosse reservado para ele. José seria governador de todo o Egito. José se tornaria o governador da nação mais poderosa da época. E sim, muitos não morreram de fome porque José estava governando. Muitos não passaram pela escassez de uma forma pior porque José estava governando. Foi ele quem guardou alimentos para servir as outras nações vizinhas. Foi ele quem planejou tudo para que todas as nações conseguissem sobreviver em um tempo de escassez. E é isso que Deus está dizendo para você.
esse momento, esse lugar que você está hoje, por mais que você ainda não esteja entendendo, você vai entender quando sair daí como governador. E é isso que Deus está dizendo para você. Talvez você esteja em um lugar que hoje não faça sentido para você. A sua vontade era sair daí. A sua vontade era arrumar um lugar melhor. A sua vontade, talvez, era voltar para a casa do seu pai. A sua vontade, talvez, era ficar olhando a vida dos seus irmãos. Não, mas o que Deus tem com você é algo maior. Deus precisa levantar você para ajudar outras pessoas, outras famílias. O seu testemunho, a sua história vai salvar outras pessoas. A sua história vai salvar outras famílias. A palavra de Deus é: não desista, porque Deus tem uma cadeira de honra preparada para você. Deus tem um lugar preparado para você aonde todos vão ver que Deus tinha um plano na sua vida. Tudo que aconteceu foi um plano de Deus. A humilhação foi um plano de Deus. E não vai demorar muito. Está chegando, diz o Senhor. Amém? Que Deus abençoe.